Glória a Deus, aleluia. Pode sentar aí no seu lugar, você que pode. Dá para ficar mais umas 2 horas fluindo nesse mover, não dá, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, queridos, amém? Hoje nós estamos no 10º dia da campanha. Como está sido a campanha aí? Bênção? Sim ou não? Fogo puro? Glória a Deus. E 10 ele fala de um todo, né, pastora? 10 ele representa um todo. Então já fica uma chave para nossas vidas essa noite. A sua postura hoje pode determinar toda a sua campanha. A resposta que você der para essa palavra de hoje pode determinar como vai ser a campanha inteira. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Queridos, hoje nós vamos falar. Quem já leu o livro aí? Quem já leu o capítulo do livro? Glória a Deus, 1 ou 2, legal. Então tem bastante coisa para a gente compartilhar hoje. Glória a Deus. Deixaram para o finalzinho, para o culto, né? Para compartilhar junto, amém. Glória a Deus. Queridos, nós temos vivido numa época, num tempo, onde tem se tornado incontestável dizer que Jesus vai voltar, não tem como contestar a volta de Cristo, sim ou não? A gente olha para o cenário hoje, econômico, para o cenário político, para tudo que está acontecendo no mundo, tem acontecido no mundo, pandemia, guerra, tudo isso que está acontecendo, e não tem como dizer que a volta de Jesus não está próxima. Você tem ansiado aí pela volta de Jesus? Seu coração queima quando a gente fala que Jesus está para voltar? Eu falei um tempo atrás aqui que nós somos a geração do arrebatamento, queridos. Quando a gente olha para esse cenário aí fora, eu creio, cada vez mais, que nós vamos ser a geração que vai ser arrebatada. Eu vejo que os nossos filhos vão fazer parte dessa geração. Só que o interessante é que quando a gente fala que Jesus está voltando, esse tema, essa declaração, ela não gera o mesmo sentimento no coração de todos. Algumas pessoas têm medo quando a gente fala assim, irmão, Jesus está voltando. A pessoa já sente aquele frio na barriga. Meu Deus, irmãos, mas já dá para esperar mais um pouco, Jesus vai voltar agora. Você acha mesmo que Jesus está voltando? A pessoa tem medo dessa volta, desse encontro que ela vai ter com Jesus. Algumas pessoas temem que Jesus volte logo. Agora, deixa eu te dizer algo, queridos. O medo, ele não provém de Deus. Vira para essa pessoa que está do seu lado, assim, mesmo de máscara, fala para ela assim: não haverá medo no céu. O medo, ele não provém de Deus. E muitas vezes o medo, ele te afasta de Deus. Ele te afasta dos propósitos de Deus. E nós vemos que o medo, ele começou lá atrás, quando o homem pecou. Você lembra quando o homem cometeu o pecado? O que aconteceu? Adão comeu do fruto que Deus havia dito para ele não comer. E quando ele ouviu a voz de Deus se aproximando, quando ele viu que Deus estava vindo, qual foi a atitude de Adão? Adão temeu. Adão teve medo. Ou seja, é muito semelhante ao que acontece hoje. Nós falamos para as pessoas, irmão, Jesus está voltando, Jesus está vindo, Jesus vai vir buscar a igreja, nós vamos subir. E enquanto alguns se alegram, outros têm medo da volta de Jesus. Acredite, irmãos, o medo não é a maneira qual Deus age, pelo contrário. Hebreus diz que o diabo, ele escraviza através do medo. Amém? Nós precisamos entender, queridos, a verdade do perdão e do amor de Deus. Não podemos viver baseado na compreensão somente dos nossos erros, das nossas falhas. Veja, entender, compreender que eu tenho falha, compreender que eu erro, legal, é bom. Mas agora, viver baseado nessa compreensão do quanto eu sou pecador, o quanto eu sou falho, não me faz vencer o pecado, não me faz se aproximar de Deus. O pecado não nos leva para a esfera da fé. Quando eu entendo o quanto eu sou pecador e simplesmente vivo baseado nisso, o pecado ele me leva para o medo. Agora, o que me traz para essa esfera da fé é ter compreensão de que mesmo errando, mesmo sendo falho, eu ainda continuo sendo amado pelo Senhor. E quando a gente fala de amor, o apóstolo Paulo, ele diz lá, o apóstolo, eu estou preparando essa palavra, toda vez eu estou trocando Paulo por João, então se eu falar Paulo, na verdade é João,
Amém? O apóstolo João, ele diz que no amor não existe medo. A Bíblia diz que, porque o perfeito amor lança fora todo medo, pois o medo produz tormenta, logo aquele que teme não foi aperfeiçoado no amor. De acordo com o apóstolo João, todo aquele que teme, todo aquele que não foi aperfeiçoado no amor, ele vive uma vida com medo, uma vida temerosa. Agora, o apóstolo João fala que o amor lança fora o medo, mas qual o amor que lança fora todo medo? O perfeito amor. Nós temos condição de expressar um perfeito amor ao Senhor? Sim ou não? Não. Então, qual o perfeito amor é esse? É quando eu entendo o quanto Deus me ama, porque o amor de Deus é perfeito. Ou seja, aqueles que ainda vivem com medo, vivem temendo a volta de Jesus, temendo a situação do mundo, temendo o que está acontecendo, a pandemia, a pessoa ainda não foi aperfeiçoada nesse amor, ou seja, a pessoa ainda não entendeu o quanto ela é amada. Porque quando você entende o quanto você é amado, você não tem medo de mais nada, porque você sabe que você é guardado, você sabe o quanto Deus te ama e o quanto Deus vai te proteger para que o que está acontecendo no mundo não alcance a sua vida, não alcance a sua família. Amém? Eu gostaria de usar essa noite o exemplo do apóstolo Pedro, como o exemplo de um homem que teve 2 encontros com Jesus. Obviamente que Pedro, ele teve muitos encontros com o Senhor, mas 2 encontros em especial. 2 encontros que, quando a gente olha para a cena, o cenário é muito parecido, mas a resposta e a postura que Pedro tem em relação a essa situação é completamente diferente. Eu quero chamar esses dois, a gente vai falar daquela pesca miraculosa. Quem lembra dessa passagem na Bíblia? Se você olhar, tem 2 momentos na Bíblia que a Bíblia narra uma situação muito parecida, só que em situações diferentes, em tempos diferentes. E você pode ver que a atitude de Pedro é completamente diferente, apesar da situação ser muito parecida. Amém? Eu quero chamar esses 2 encontros de primeiro, encontro da santidade, e segundo, encontro da graça. Amém? Então nós vamos ler Lucas capítulo 5, do versículo 1 em diante, tá? Só para a gente se contextualizar, antes de Jesus encontrar com Pedro, naquele momento da pesca, a Bíblia diz que Jesus teve um encontro antes disso. André, irmão de Simão, vem para Pedro e fala assim: olha, eu encontrei o Messias, encontramos Jesus, encontramos o Filho de Deus, vem, vamos ver. E aí Pedro vai até Jesus, e a Bíblia diz que André apresenta Pedro para Jesus, e Jesus, naquele momento, Jesus diz para ele: olha, você é Simão, filho de Jonas, mas a partir de hoje você não se chamará mais Simão, você se chamará Cefas. Cefas, na verdade, é o nome de Pedro em hebraico, em aramaico Cefas, em grego Pedro. Então Jesus fala assim: olha, a partir de hoje você não se chamará mais Simão, você vai se chamar Pedro. Só que por algum motivo que a Bíblia não descreve, Pedro não deu muita atenção para aquele momento. A Bíblia fala que Pedro voltou para a sua vida, voltou a pescar, voltou a fazer tudo que ele tinha para fazer. Por algum motivo ali, Pedro ainda não decidiu seguir Jesus. Obrigado, pastor. Amém? Então vamos ler lá em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Entrou Jesus num barco, o que pertencia a Simão. Para quem que pertencia esse barco, irmãos? Simão, aquele mesmo Simão que Jesus tinha encontrado um tempo antes. Pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e sentou-se, e do barco ensinava o povo. Até aí, queridos, presta atenção que você vai ver alguns momentos da Bíblia Jesus pedindo algo para alguém. Tem momentos que a gente vê Deus mesmo pedindo algo para os homens do Antigo Testamento, do Novo, não importa, mas em alguns momentos nós vamos ver Jesus pedindo algo para o homem. Sendo Jesus Deus, ele tinha necessidade de alguma coisa, sim ou não? Não, ele era Deus, ele podia gerar o que ele quisesse, ele podia mudar a situação que ele quisesse, ele podia transformar o que ele quisesse, ele era Deus. Mas nós vemos aqui que Jesus, ele pediu algo para Pedro. Se Jesus não precisava de nada, qual foi o intuito dele pedir algo?
Deixa eu dar um segredo para você essa noite, querido. Sempre que Jesus te pediu alguma coisa, não é porque Ele precisa, Ele está só criando uma oportunidade de te abençoar. Sempre que Deus pede alguma coisa para o homem, não é porque Ele precisa de algo, Ele está criando uma circunstância, uma oportunidade, onde Ele possa derramar mais bênção sobre a vida daquela pessoa. Então, se o Senhor tem te pedido algo nesses últimos dias, saiba que não é porque Ele precisa, é porque Ele quer criar uma situação para fazer você mais próspero do que você já é. Você recebe essa palavra, sim ou não? Sempre que Jesus pedir algo para você, tenha no seu coração: eu vou fazer, eu vou entregar, porque eu sei que é só uma circunstância para Ele me abençoar cada vez mais, amém? Então, continuando lá no versículo 4, diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu está dizendo isso, vou lançar as redes. Qual era a profissão de Jesus, você lembra? Jesus era carpinteiro. Quem que entendia de pesca aqui, Jesus ou Pedro? Pedro entendia de pesca. Pedro vira para Jesus e fala assim: Senhor, a gente pescou a noite toda, não pegou nada, já estamos lavando as redes para ir embora, e o Senhor quer que nós voltamos lá e lançamos a rede de novo. Só que a situação aqui era a seguinte: Jesus era o rabino, Pedro também era judeu, mas nessa situação Jesus era o mestre. Então Pedro vira para ele assim: bom, só porque é você que está dizendo, é a sua palavra, então nós vamos voltar lá e vamos lançar a rede novamente. E aí Pedro volta, e no versículo 6 em diante: quando pegaram tal quantia de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinal para seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Você veja, quando você é abençoado, querido, todo mundo que está ao seu redor é abençoado junto. Você está vendo que a atitude de Pedro, de sobre a tua palavra eu vou, fez com que os outros que estavam ao redor de Pedro recebessem. Você viu o tamanho da bênção que Deus tem separado para mim e para a sua vida, queridos? Amém? Viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés do Senhor e disse: afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Irmãos, o primeiro encontro que Pedro teve ali com Jesus foi um encontro marcado por um milagre sobrenatural, tremendo, sim ou não? Qual foi a reação de Pedro quando Pedro viu o tamanho do milagre que Jesus tinha operado ali? Pedro corre para Jesus, se põe de joelho e fala assim: olha, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Correto? Pedro estava certo, sim ou não? Sim, Jesus era santo, ele era pecador. Quando ele viu o que Jesus havia operado, ele entendeu que Jesus, aquele milagre, não podia ser operado por alguém normal, só por alguém que era santo. Então quando ele vê a santidade de Jesus, ele se prostra de joelho e fala assim: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. De forma instintiva, qualquer ser humano natural consegue entender que Deus é santo. Você não precisa ter revelação do Espírito Santo para olhar para Deus e falar: não, Deus é santo. É quando você olha para Deus, vê que Ele é santo. Você olha para você e fala assim: não, eu não sou santo. Estamos num nível diferente. Qualquer pessoa, não precisa ter revelação do Espírito nem nada, consegue identificar que Deus é santo. Amém? Sim ou não? A mente natural é capaz de produzir isso. E no Velho Testamento, todos os homens de Deus reconheciam a santidade do Senhor. Só que é interessante, e até mesmo curioso, que sempre que Deus aparecia para um desses homens, a postura e a atitude deles era igual. Sempre que no Antigo Testamento Deus aparecia, seja através de um anjo, seja numa manifestação da presença, sempre que Deus aparecia, aquela pessoa identificava que era Deus, a postura deles era iguais. Um exemplo disso é Isaías. O que Isaías fala quando ele vê o Senhor? Ai de mim que sou pecador, e tenho lábios impuros, e vi o Senhor. A atitude dele é do que? De medo, de receio. Não, peraí, eu sou pecador e Deus é santo. Ai de mim, eu vou morrer, eu estou na presença de alguém santo, sendo tão pecador, com lábios impuros, falo tanta besteira. Contextualizando, a atitude de Isaías é: não, afasta-te, eu sou pecador, o Senhor é santo. Gideão tem a mesma postura.
Quando Deus aparece para Gideão, Gideão fala assim: eu vi o Senhor e agora vou morrer. Olha o medo dele. Ele olhou, ele viu Deus, viu que Deus era santo, e a atitude dele é: estou perante alguém santo, então eu vou morrer. Não sei se você lembra ou conhece, tem um homem na Bíblia chamado Manoá. Quem já ouviu falar de Manoá aqui? Quem conheceu Manoá aqui? Glória a Deus. Os irmãos estão prestando atenção na palavra, glória a Deus. Manoá, ele foi pai de Sansão. Só que Manoá e sua esposa não podiam ter filhos. E aí Deus aparece para Manoá e fala para ele assim: olha, eu vou te dar um filho. E aí Manoá corre para sua esposa desesperado e fala para ela assim: olha, eu vi o Senhor, Deus me prometeu um filho e agora eu vou morrer. Eu imagino que se a esposa de Manoá fosse colérica, a resposta dela ia ser virar para ele e falar assim: como assim? Você viu Deus, ele te prometeu um filho e depois ele falou que vai te matar. Tipo, um dos requisitos básicos para ter um filho é estar vivo. Como que ele te prometeu que vai te dar um filho e agora ele disse que vai te matar? Mas você consegue entender que a atitude deles é a mesma. Eu vi o Senhor, eu vi como Deus é santo, então agora não, eu vou morrer, afasta-te de mim, Senhor. A atitude de todos os homens é a mesma. Quando Deus aparece, a atitude deles é ver a santidade do Senhor, ver o seu pecado e fazer o quê? Pedir para Deus se afastar. Por quê? Porque sempre que você olha para a santidade de Deus, automaticamente a santidade dele reflete o seu pecado, e a sua atitude é: afasta-te, Senhor, eu não sou digno de estar na sua presença, eu sou pecador, o Senhor é santo. Está entendendo, irmãos? Sempre que alguém se relaciona com Deus na base da santidade, você está consequentemente percebendo o quanto Deus é digno, e o quanto Deus é santo, e o quanto você não é digno de estar na presença dele. E o problema, queridos, é que as pessoas que vivem dessa forma passam a vida inteira tentando alcançar aquela santidade, porque assim, Deus é santo, eu sou pecador, então para mim me relacionar com ele eu preciso ser santo. Então a pessoa passa a vida inteira tentando ser algo que ela nunca vai conseguir ser por força própria, sim ou não? E ela perde a vida inteira de se relacionar com o Senhor, porque ela só consegue ver a santidade de Deus. Não, Deus é santo, eu sou pecador, não dá para se relacionar. Está entendendo, queridos? O problema é que sempre que a gente fala da graça, sempre que você ministrar a graça do Senhor, você vai receber duras críticas de pessoas religiosas. Porque para o religioso, querido, falar da graça é um tema para novo convertido. Você vai falar do amor de Jesus, para quem vive só contempla a santidade do Senhor, não. Falar do amor de Jesus, esse é assunto para novo convertido, irmão. Isso é assunto para criança na fé. Eu já sou maduro espiritualmente. Aí você fala: irmão, mas você precisa entender a graça do Senhor. Não, eu entendo a graça do Senhor, mas você precisa entender que Deus é santo. Você vê que não parece uma declaração madura, né? Alguém maduro espiritual, uma declaração espiritual. Nossa, olha, ele consegue identificar a santidade do Senhor. Mas biblicamente é completamente o oposto. Qualquer neném, qualquer criança na fé consegue entender que Deus é santo. Agora, só quem é maduro na fé consegue entender a graça. Agora, só quem cresceu, e Paulo fala sobre isso, só quando você cresce na fé que você consegue entender a graça e viver debaixo dessa graça. Porque não precisa ser nem crente para entender que Deus é santo, mas precisa estar cheio do Espírito, precisa ser uma pessoa madura na fé para entender e aceitar a graça do Senhor. O que você entendeu primeiro, a santidade ou a graça? Ou seja, quando nós vamos crescendo em fé, nós vamos entendendo o amor de Cristo e vamos entendendo a graça do Senhor. Amém? Eu não quero dizer, irmãos, que não, então nós estamos na graça, então não tem mais problema, pecado, não vamos esquentar a cabeça mais com o pecado. Não é isso, querido. Só que quando você só tem a percepção do pecado, você contemplar somente a santidade do Senhor não te faz vencer o pecado. A lei não te faz vencer o pecado. A questão é: Deus é santo? Sim. Só que a santidade do Senhor hoje é colocada para nós de forma diferente. A santidade
do Senhor hoje não é colocada para nós como era no Antigo Testamento. Quer ver um exemplo? Se eu falar para você assim, lei, 10 mandamentos, você lembra de quem? Você lembra de Moisés? Não, quando fala de santidade, de lei, é Moisés. Moisés, ele é o ícone da lei. Sim ou não? Você lembra qual foi o primeiro encontro que Moisés teve com o Senhor? O que aconteceu? Quando Moisés, a Bíblia fala que Moisés, lá em Êxodo 3, se eu não me engano, Moisés, ele fugiu de Faraó, foi para o deserto, e aí de repente ele tem um momento, ele vive um momento sobrenatural, e ele contempla o Senhor ali. A Bíblia fala que Deus se manifesta para Moisés através de uma sarça ardente. Lembra? Aquele fogo começa a consumir, começa a queimar, mas não consome a sarça. Então a atitude de Moisés é tentar se aproximar daquilo. Qual que é a resposta do Senhor? Não se aproxime, Moisés. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é santo. Você está conseguindo entender, queridos, que a resposta de Deus é: não se aproxime, fica aí. Você está vendo o que somente contemplar a santidade faz? O Velho Testamento ele diz assim: afaste-se, mas a Nova Aliança diz: vem para perto, aproxime-se. Amém? Por que você acha que naquele momento ali, lá em Hebreus, deixa eu ver se eu acho que Hebreus, amém. Por que você acha que Pedro, quando ele viu Jesus, a primeira atitude que ele teve foi pedir para Jesus se afastar? Pedro era judeu, ele passou a vida inteira ouvindo as pessoas falarem da santidade de Deus, o quanto ele era pecador, o quanto Deus era santo. Então quando ele viu a santidade em Jesus, a atitude dele foi correr para Jesus, se prostrar e falar assim: não, afasta-te, porque essa era a postura da lei. Você não pode se aproximar. A lei está constantemente dizendo para você: se afasta porque você não é digno, se afasta porque você é pecador. Deus é santo, você é pecador. Interessante, você já percebeu que nos evangelhos você não vê Jesus dizendo duras palavras para prostitutas? Você não vê Jesus criticando as prostitutas. Você não vê Jesus chamando, por exemplo, uma mulher adúltera de sepulcro caiado. Você não vê Jesus dizendo para essas pessoas raça de víbora. Para essas pessoas não, mas havia um grupo de pessoas que Jesus chamou de raça de víbora, que Jesus chamou de sepulcro caiado. Você lembra? O que é um sepulcro caiado? Hoje, quando a gente fala de sepulcro caiado, a nossa mente já projeta aquele túmulo, né, com porcelanato, aquela coisa. Mas naquela época, caiado significa passar cal, colocar cal. Então o que era um sepulcro caiado? O judeu, ele não podia tocar nos mortos, ele não podia ter contato com os mortos. Então era costume daquela época, quando seus familiares morriam, eles enterravam o judeu num campo, num local, não era somente um cemitério. Havia locais específicos para enterrar pessoas, mas às vezes era normal eles enterrarem no campo. E para não correr o risco de um judeu passar por cima daquele túmulo sem saber que havia alguém morto ali, o que eles faziam? Eles colocavam uma pedra em cima da onde aquela pessoa foi enterrada e pintavam ela toda com cal, ficava branquinha aquela pedra, bonita. Então sempre que um judeu olhava para aquilo, ele falava: bom, ali tem alguém morto, eu não posso me aproximar. Então Jesus está dizendo assim, olha, sepulcro caiado, Jesus está dizendo, ó, por fora está bonitinho, por fora está arrumadinho, mas por dentro só tem morte. E qual é o grupo de pessoas que Jesus chama de sepulcro caiado, de raça de víbora? Os fanáticos religiosos, queridos, aqueles que eram extremamente zelosos da lei. Você tem uma ideia, os fariseus eram chamados de guardiões da santidade. Olha, nome de série da Netflix, os guardiões da santidade. Só que, infelizmente, os guardiões da santidade mandaram o santo de Deus para a cruz. Aqueles que se diziam os guardiões da santidade, crucificaram a santidade. Está vendo a postura? O que a santidade faz? O que só contemplar a santidade faz? Não, eu sou santo. A ótica que eles tinham de santidade fizeram com que eles crucificassem Jesus. E é interessante que toda pessoa que tem o costume de criticar,
de apontar o dedo, de falar mal, ter aquela postura assim, sabe? Não, irmãos, como? Hoje você é crente, mas eu sei o que você fez. Ah, você está falando isso agora, mas eu lembro o que você falou, eu lembro como você agia. Isso é postura, irmão, de quem está vivendo ainda só contemplando a santidade, não tem revelação da graça. Estou dizendo que essas pessoas não são cristãos, não são crentes, mas assim, só conseguem enxergar a santidade, não conhecem a graça, não têm acesso à graça. As pessoas que agem dessa forma não conhecem, não têm revelação da graça do Senhor. Amém? Você consegue entender porque que essas pessoas, que muitas pessoas sentem medo quando nós falamos da volta de Jesus? Porque elas só conseguem ter a ótica da santidade. Não, Deus é santo, se Ele voltar hoje eu não posso subir porque eu sou muito pecador, eu não posso subir porque Jesus é santo. Está conseguindo entender, queridos? Amém? Vamos sair agora dessa esfera da santidade. Não sair da esfera da santidade, você entendeu o que eu quis dizer, né, queridos? Vamos mudar o tema agora. Vamos falar qual foi a reação, o segundo encontro de Jesus, de Pedro com Cristo. E lá no livro está como o encontro da graça. No segundo encontro, Pedro já tinha caminhado com Jesus 3 anos e meio. Então, aconteceu aquele primeiro encontro, Pedro caminha com Jesus durante 3 anos e meio, e aí, Jesus conhecia, já passado aquele tempo, só para você entender, 3 anos e meio depois que Pedro caminha com Jesus, ele comete algo assim terrível. Pedro andou com Jesus aquele tempo todo, viu tudo que Jesus fez, e aí Pedro comete o pecado, ele nega Jesus. E a Bíblia fala que quando passou aquela terceira pessoa, Pedro não simplesmente negou Jesus, mas a Bíblia diz que ele praguejou contra aquela pessoa. Só para você entender qual foi a atitude, como se Pedro xingou aquela mulher. Quando ela falou para ele assim, não, você é um dos dele. Ela falou assim, não, eu já falei que eu não conheço esse homem, sua sei lá o quê. Só para você entender, Pedro não simplesmente falou assim, não, eu não conheço. A Bíblia diz que ele praguejou contra ela, ele xingou ela, porque ela tinha dito que ele andava com Jesus. E lá esse segundo encontro dele, está lá em João, capítulo 21, do versículo 1 em diante. João capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão, Pedro, e disseram, nós vamos com você. E eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Então você vê, queridos, a situação ali é muito semelhante àquela primeira. Os discípulos foram pescar, a Bíblia fala que eles tentaram pescar a noite inteira, não pegaram nada, só que eles eram pescadores profissionais, ou seja, não pescar nada significa, eu não vou ter o que vender amanhã, significa, não pescar nada, significa que vão fechar o mês no vermelho. A gente não pescou, não vai ter suprimento, não vai ter alimento, não vai ter como vender, não vai ter como trocar, a gente não conseguiu pegar nada, e agora, o que a gente vai fazer? Já passou por isso, mas já chegou aquele final de mês ali que você estava no vermelho? Sim ou não? Já passou por isso? Acho que não, né, irmãos? Só eu que passo por isso, né? Sabe, você recebe no dia 20, dia 5, dia 20 não tem mais dinheiro? Eu nunca passei por isso, porque eu recebo dia 5, no dia 10 já não tem mais dinheiro. Então, o mês bom você consegue chegar até o dia 20 com alguma coisa, quando está bom. Mas você está entendendo? Eles pescaram a noite inteira, eles viraram a noite pescando, tentaram e não pegaram nada. É interessante que lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, diz assim: a bênção do Senhor nos enriquece. A bênção do Senhor nos enriquece em todas as áreas. Só que em algumas traduções diz que a bênção de Deus nos enriquece e com ela não traz trabalho árduo. Eu acho que essa de todas, algumas traduções vai dizer assim que não traz dor, outras não traz desgosto.
não inclui dor alguma, mas eu acho que a melhor tradução é essa. A bênção do Senhor, ela enriquece e não traz consigo trabalho árduo, ou seja, trabalho penoso, desgastante. Tem que trabalhar 12 por 24, 7 dias por semana. A Bíblia diz que a bênção do Senhor não é dessa forma. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela vai te enriquecer sem que você tenha que se matar de trabalhar. Quem quer viver debaixo da bênção do Senhor aqui? É bom ou não é? Glória a Deus. Irmãos, é aquela coisa assim, você vai trabalhar, vai receber dia 5, vai chegar dia 30 e você ainda vai ter do pagamento anterior. Oh, glória a Deus. Essa é a bênção que Deus tem para mim e para a sua vida, é isso que Deus quer para nós. Então vamos lá, continuando aqui no versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes que eles haviam pegado. Você vê que a situação aqui está tendo a mesma narrativa. Eles foram, não pegaram nada, voltaram, encontraram com Jesus, Jesus mandou eles voltar. Só que tem um detalhe aqui. Jesus fala para eles assim: olha, vocês vão lá e vão lançar a rede do lado direito. Jesus especifica um local onde era para eles lançarem aquela rede. Jesus podia ter falado para eles: não, vocês vão lá e lançam a rede na frente, atrás, do outro lado. Jesus podia simplesmente ter mandado eles irem e lançado a rede, mas não, Jesus ele especifica: olha, vai lá e lança a rede do lado direito. E quando os discípulos fazem aquilo, eles pegam, a Bíblia fala de 100 e não sei quantos grandes peixes. Agora eu pergunto para você, esses peixes estavam lá? Irmãos, eu particularmente creio que não, afinal eles tinham pescado a noite inteira, não tinham pego nada. Eu creio que esses peixes não estavam ali. Só que Jesus quando manda eles, vai lá, lança a rede do lado direito. Eu imagino que na autoridade de Jesus ele faz com que todos aqueles peixes vão para onde ele mandou os discípulos jogarem a rede. Só uma curiosidade que me chamou demais a atenção, assim, estudando essa palavra. Abrindo um parênteses aqui, você sabia que Jesus ele é chamado de segundo Adão na Bíblia? Sim ou não? Tem um momento na Bíblia que a Bíblia chama Jesus de segundo Adão. O primeiro Adão falhou, e há aqueles que digam que o primeiro que vai trocar ideia quando chegar no céu vai ser com Adão, chamar ele para bater um papo. Mas a Bíblia diz que Adão falhou, e aí precisou o segundo Adão, que é Cristo. Quando você olha lá em Gênesis, Deus dá autoridade para Adão sobre todas as coisas, menos sobre os peixes. Você já viu isso lá? Depois você confere na sua Bíblia. Ele dá autoridade para Adão sobre tudo, menos sobre os peixes. Agora, o segundo Adão, ele tem autoridade até sobre os peixes. Ou seja, nós vemos que esse segundo Adão, ele não tem só autoridade, ele tem toda a autoridade. Até a autoridade que não foi dada para o primeiro Adão, agora foi dada para ele. Amém? Só uma curiosidade aí para queimar no seu coração como queimou no meu. E aí então, Jesus fala para ele, agora, por que essa questão de Jesus enfatizar o lado direito? Jesus deixou claro, vocês vão lá, vão lançar a rede do lado direito. É muito simples, querido. O direito na Bíblia, ele fala do favor de Deus. Sempre que você vê o lado direito, a destra, se refere ao favor de Deus. É como Jesus estivesse falando assim para eles: olha, vocês passaram a noite inteira pescando, vocês estão tentando lá pegar peixe na força do braço, vocês fizeram tudo o que vocês podiam fazer, confiado no seu trabalho. Agora é o seguinte, vai lá e lança a rede confiado no meu favor. Vai lá e lança a rede baseado no meu favor, que vocês vão pegar muito peixe. Tem momentos da nossa vida, queridos, que nós vamos trabalhar, lutar, fazer, e as coisas não vão acontecer. É o momento da gente parar, olhar para o Senhor e falar assim: Deus, onde está o lado direito? Onde está o lado do seu favor? Aonde está o seu favor? Porque se eu tenho feito as coisas do jeito que eu tenho feito e não tem dado certo, talvez é porque eu não estou lançando a rede do lado direito. Eu estou ainda lançando a rede na força do meu braço. Mas quando eu olho e falo: Senhor, me mostra o lado direito, que é lá que eu quero fluir, é debaixo do seu favor.
Porque, irmãos, a gente vê aqui que Jesus fala assim, olha, vai lá e lança, e quando eles fizeram, segundo aquilo que Jesus tinha dito, no local e da forma que Jesus tinha dito, eles pegaram peixes, eu imagino aqui que mais do que na primeira vez, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, João capítulo 21, lá, vamos continuar no versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava, interessante, o discípulo que sabe que é amado é outro nível, né? Você sabe que aqui é João falando de João, não é Jesus dizendo, não, você é o que eu mais amo. O discípulo que é amado é outro nível, ele já começa aqui falando assim, não, o discípulo a quem é amado, abre aspas, eu disse. Glória a Deus. Interessante também, irmão, olha, veja só, o discípulo a quem Jesus amado disse, é o Senhor. Olha um segredo aqui, irmão, aquele que sabe que é amado é o primeiro a reconhecer Jesus. Você vê que o barco estava cheio, lá em cima a gente viu quantas pessoas tinha, mas o discípulo que é amado, quando ele olhou, ele reconheceu o mestre, ele falou assim, gente, é Jesus. A Bíblia fala que eles não tinham reconhecido, mas João olha e fala assim, não, é Jesus, olha lá, é Jesus, tem certeza que é Jesus. Continuando aqui, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros. Ou seja, Pedro, quando ele percebe, a Bíblia fala que ele estava a cerca de 90 metros, é uma distância pequena, estava de barco. Só que quando Pedro entende que era Jesus, o que Pedro faz? Ele pula do barco, ele quer chegar primeiro, ele corre na direção de Jesus. Agora, você acha que Pedro saiu correndo na direção de Jesus, porque ele tinha consciência das suas falhas, porque ele tinha consciência de quando Jesus era santo? Você acha que Pedro fez isso por quê? Por que Pedro pula e sai correndo? Para a gente entender o motivo pelo qual Pedro faz isso, quando ele reconhece Jesus, ele fala assim, não, eu preciso chegar primeiro, eu quero ser o primeiro a chegar até ele. A gente precisa entender o contexto de algo que havia acontecido alguns dias antes. Como a gente falou lá, Pedro, ele havia o quê? Negado Jesus. Ele havia dito que não conhecia Jesus, ele simplesmente abandonou o Senhor. E mesmo Pedro, além de Pedro ter negado, Jesus avisou ele que ele negaria. Você lembra lá em Lucas capítulo 22? Se tiver com sua Bíblia aí. Jesus sabia que Pedro ia cometer pecado. Cadê? Lucas 22, versículo 31 e 34. Diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você. Olha só, irmãos, quem está dizendo isso? Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, Satanás queria te derrubar, filho, mas eu orei por você. Jesus está dizendo que intercedeu por Pedro, da mesma forma, queridos, que ele intercede por mim e por você. Eu orei por você para que sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará, dizendo que não me conhece. Está entendendo, queridos? Jesus, ele fala, ele não simplesmente viu Pedro pecar, mas ele disse para Pedro que Pedro pecaria. Ele sabia que Pedro ia pecar. Sabe, irmãos, infelizmente tem homens que vão precisar cair, queridos, porque confiam demasiadamente na força do braço. Infelizmente tem homens e mulheres que vão cair. Você vê que Jesus fala para ele assim: Pedro, Satanás quer te derrubar, Satanás está tentando te destruir, está querendo você. E aí, qual que é a atitude de Pedro? Não, Senhor, eu vou contigo para a morte, eu estou contigo para a prisão, eu estou com o Senhor, Jesus. Você vê, Jesus havia avisado eles, sabe, Pedro? Mas a atitude de Pedro é uma atitude até mesmo arrogante. Não, Senhor, comigo? Não, eu vou até o fim, eu não vou desanimar, eu não vou desistir.
E aí só que a resposta de Jesus é: filho, não vai ser assim. Jesus olha para Pedro e vê que Pedro ia pecar, Pedro ia falhar com ele. Você está entendendo como é forte isso, irmão? Jesus, ele está olhando para Pedro e falando assim: Pedro, eu sei que você vai me trair, querido. Você não vê Jesus acusando, botando o dedo na cara dele e falando assim: não, você vai me trair, você está falando que está comigo? Mentira. Não, a Bíblia fala assim: quando eu vi que Satanás queria você, eu orei, eu intercedi por você. E qual que é o contexto aqui então? Depois desse momento, Jesus vai com os discípulos para o Getsemane. Chegando ali, os soldados vêm, prendem Jesus. E eu já estou caminhando para o final, queridos, pela fé. E aí Jesus vai para o Getsemane, junto com os discípulos, e a Bíblia diz que os soldados vêm, prendem eles, os discípulos se dispersam, e aí levam Jesus para aquele local onde Jesus ia ser julgado. E a Bíblia fala que Pedro se aproxima de uma fogueira, porque estava de noite, e ele começa de longe a olhar Jesus. E a Bíblia fala que passou um primeiro homem e falou assim: ei, você fala que nem ele, você é Galileu, você é um deles. E a Bíblia fala que Pedro vira para ele e fala assim: eu não conheço esse homem. E a Bíblia fala que mais uma vez passa uma outra pessoa ali, olha para Pedro e fala assim: ei, você é o filho, eu já vi você andando com ele. E aí Pedro fala assim: não, eu já falei, eu não conheço esse homem. E a Bíblia fala que passa uma empregada ali, uma mulher, uma empregada está passando, e ela olha e fala assim: ei, você é um deles. E é quando Pedro vira para ele e fala assim: eu já disse que eu não conheço esse homem sua. Quando a Bíblia fala que Pedro praguejou, xingou aquela mulher, falou: não conheço. Interessante que nesse momento, irmãos, o galo canta, e quando Pedro olha para Jesus, Jesus está olhando para ele, cara. Quando ele acaba de trair Jesus, quando ele acaba de pecar, quando ele acaba de falhar, e ele olha para Jesus, Jesus está olhando para ele. Você acha que esse olhar era um olhar do quê? De acusação? Caramba, hein, Pedro? Eu avisei. Você acha que era esse o olhar de Jesus para Pedro? Era um olhar de surpreso? Caramba, Pedro, não acredito que você me traiu. Não, querido. Eu não creio que Jesus olhou para Pedro dessa forma. Eu creio que Jesus olhou para ele e falou assim: filho, eu sabia que você ia errar, eu sabia que você ia me trair, mas mesmo assim eu continuo te amando. Você consegue entender, queridos, que amor é esse? Jesus não simplesmente sabia que Pedro ia pecar. Jesus olha para Pedro quando Pedro acabou de falhar, acabou de errar, acabou de jogar na lama 3 anos e meio que ele passou caminhando com Jesus, acabou de errar de novo, e Jesus tinha avisado que ele ia errar. E aí quando ele acaba de pecar, que ele olha, Jesus está olhando para ele com aquele olhar de: filho, calma, eu continuo te amando, o seu pecado não fez eu mudar o quanto eu te amo. É forte, queridos. Eu estava preparando essa palavra, eu falei assim: pastora, meu Deus, que amor é esse? Você consegue ter revelação desse amor, queridos? Você consegue ter revelação que Jesus não sabe somente que um dia você vai pecar, Ele já viu você cometendo aquele pecado, e nem por isso Ele deixou de te amar, nem por isso Ele deixou de te trazer para perto. Aleluia. Ainda bem, queridos, que Jesus havia orado por Pedro. Nesse momento a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, quando ele olhou e viu aquele olhar de Jesus para ele. A Bíblia fala que Pedro chorou, mas chorou por quê? Era um choro de arrependimento, porque ele havia ouvido Jesus dizer, Jesus havia orado, intercedido com ele. E, irmão, sabe o que é mais forte? É que quando Jesus ora por Pedro, Jesus não orou para Pedro não pecar. A Bíblia fala que Jesus orou que era para a fé de Pedro não desfalecer. Você vê que mesmo Jesus sabendo, Jesus não falou assim: Deus, não deixa ele me negar não. Jesus orou e falou assim: Senhor, mesmo que ele fale, não deixa ele desanimar. A oração de Jesus naquele momento foi: Pai, mesmo que ele peque, mesmo que ele erre, mesmo que ele queira desistir, não deixe a fé dele desanimar. Você consegue entender que essa é a oração do Senhor para mim e para você?
Jesus, ele olha para você e fala: Pai, mesmo que ele falhe, mesmo que ele erre, mesmo que em algum momento ele tenha existido, mesmo que ele não tenha ouvido a minha voz, mesmo que ele não tenha seguido a minha direção, Pai, não deixa ele desistir, não deixa a fé dele morrer, não deixa ele desanimar. Querido, é muito forte. Quando eu comecei a ler isso aqui, eu falei assim: Deus, aleluia. Voltando para o capítulo 21 lá, agora nós vemos Pedro que correndo na direção de Jesus. Pedro, quando vê que é Jesus que está na praia, Pedro pula do barco e sai correndo na direção do Senhor. Queridos, semelhantemente com aquela primeira vez, essa não foi a primeira vez que Jesus apareceu para Pedro depois da ressurreição, sabia? Lá em 1 Coríntios 15, Paulo fala que Jesus apareceu para Maria Madalena, para Pedro e depois para os discípulos. Então você vê que antes desse momento, dessa segunda multiplicação de peixes, dessa pesca miraculosa, a Bíblia fala que Jesus já tinha aparecido para Pedro. Só que a Bíblia não relata qual foi a conversa que eles tiveram. A Bíblia não fala o que Jesus disse para Pedro nesse encontro. Paulo só fala que antes disso, Jesus ressuscitou, Maria Madalena viu ele, e a primeira coisa que Jesus fez foi falar com Pedro. Aleluia. Queridos, Pedro não pulou na direção de Jesus porque ele estava consciente da lei. Pedro pulou na direção de Jesus porque ele sabia o quanto ele era amado. Talvez aquele momento que Jesus aparece para Pedro, eles tiveram um momento ali poderoso, onde Jesus manifestou a graça, falou do algo como Pedro era amado, e aquilo ali fez que quando Pedro desceu do barco, que ele viu Jesus, ele saiu correndo que nem um doido. Pedro, sanguíneo, já imagino como que ele saiu, que nem um louco ali, pulou no mar de qualquer jeito e falou assim: não, Jesus, eu quero chegar lá primeiro. E ele sai correndo na direção de Jesus, e continuando aqui João 21, a partir do versículo 8 que a gente parou aqui. Você que está com a sua Bíblia pode ir. A partir do versículo 8, os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus: tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia, tinha 150 grandes peixes. Embora houvesse tantos outros peixes, a rede não se rompeu. Você entende, irmãos, que quando Pedro chega na praia, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava fazendo um café da manhã para eles. Jesus estava com o peixe assadinho ali, um pãozinho quentinho. E é interessante, queridos, eu já vou concluir, que nesse momento Jesus reafirma. Obrigado, querido. Jesus nesse momento ele restaura o ministério de Pedro. A Bíblia fala que por 3 vezes Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Você lembra que lá atrás, quantas vezes Pedro negou Jesus? Agora ele teve a oportunidade. Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Irmãos, Deus é um Deus de oportunidades. Jesus pergunta para ele por 2 vezes. Jesus responde: Pedro, tu me amas? Ele fala sim. E aí Jesus fala assim: então apacenta as minhas ovelhas. E uma vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele fala: Senhor, tu sabes. E Pedro fala assim: então apacenta os meus cordeirinhos. Irmãos, ovelha na Bíblia representa a igreja. Os cordeirinhos na Bíblia representam as crianças. A igreja e as crianças é o que o Senhor tem mais de precioso nesse mundo. Você está entendendo que ali Jesus fala para ele: você me ama, então cuida daquilo que é mais precioso para mim. Aquele que havia acabado de falhar com Jesus, Jesus está dando uma nova oportunidade dele começar de novo, dele avançar, dele cuidar daquilo que Jesus mais ama. Você consegue entender que graça é essa, queridos?
Se fosse eu, mas nunca que eu colocava na mão de alguém aquilo que é mais precioso, alguém que já havia me traído. Mas naquele momento Jesus vira para ele e fala assim: filho, então cuida do que é mais precioso para mim. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar aí, queridos. Eu quero fazer um apelo para você essa noite. Para você que vinha se relacionando com Deus com base na santidade, tinha medo de se aproximar, tinha insegurança de se aproximar. Você lembra lá no momento que Moisés, ele vê a sarça queimando, ele vê aquele fogo, e ele tenta se aproximar, mas o que a lei diz? Não se aproxime. Mas sabe o que a graça, a nova aliança diz para mim e para você? Quando há fogo, a graça diz assim: vem para o meio do fogo. Enquanto a lei diz afasta-te, a graça diz vem. Mas é como Paulo fala, não é somente vir. A Bíblia diz que acheguei-vos com ousadia. A nova aliança diz para você assim: vem, mas vem com tudo. Chega chegando, se joga na presença. Quando há manifestação do fogo, a nova aliança diz assim: ó, vem correndo e entra no meio do fogo para você também ser incendiado. Queridos, eu quero falar com você essa noite que talvez tenha esfriado, talvez tenha pensado em desistir, talvez tenha desanimado na caminhada, olhando só para os seus erros. Mas como? Eu sou filho, eu me converti e fico caindo sempre no mesmo erro. Senhor, eu não sou digno de cumprir o teu chamado. Senhor, eu não sou digno de fazer parte disso. Eu erro todo dia. Naquele momento que Pedro havia pecado, Jesus olhou para ele com amor e disse, olhou para Pedro com a graça, com favor. É a mesma forma que Jesus olha para você hoje, querido. Ele não está olhando para o que você errou, Ele não está olhando para aquilo que você fez. Ele está olhando com olhos de amor e dizendo para você assim: filho, vem,